Hoje o Saúde em Prática vai tratar da anorexia, um transtorno psiquiátrico relacionado à visão distorcida do próprio corpo. A anorexia faz a pessoa acreditar que está acima do peso e que precisa emagrecer. Saiba como identificar essa doença e conheça também formas de tratamento. É agora no Saúde em Prática. A anorexia nervosa é o transtorno psiquiátrico com a maior taxa de mortalidade ao ano. A pessoa com anorexia não consegue aceitar seu corpo como ele é. Tem a impressão de que está acima do peso, em níveis que não correspondem ao real. E para saber mais sobre a anorexia, a nossa equipe de produção foi conversar com a psiquiatra e professora da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, Érica Camargo. Vamos ver. As causas da anorexia são múltiplas. Existem fatores de risco pessoais, com genética envolvida, com um certo padrão de funcionamento, com perfeccionismo, autoestima baixa. Também fatores familiares, com famílias que são muito exigentes com a forma corpórea, com o controle dos alimentos. E fatores culturais, como a pressão social que a gente vive hoje em dia pela magreza. E uma verdadeira ideia que nos é vendida na sociedade hoje de que o corpo é maleável, de que você pode transformar o corpo. Um outro fator que precipita os quadros de anorexia são as dietas, que são feitas sem controle, sem orientação profissional. Então não é incomum você ver um quadro de anorexia começar numa adolescente a partir de uma dieta que ela aprendeu numa revista ou que ela ouviu de uma amiga, né? Sem uma orientação profissional. Então as dietas ajudam a deflagrar esses quadros. A anorexia tem relação com outros transtornos psiquiátricos, sim. Principalmente os quadros afetivos, como a depressão maior, os quadros de ansiedade, como o TOC, em que estão envolvidos vários rituais no preparo dos alimentos, e com o abuso de substâncias. Muitas pacientes que sofrem de anorexia acabam abusando de algumas substâncias, como remédios para emagrecer, laxantes e até diuréticos. A anorexia é um transtorno psiquiátrico com maior taxa de mortalidade entre os quadros psiquiátricos, tá? Existem levantamentos de até 20, 30% de mortalidade dos transtornos mentais, tá? Incluindo a anorexia. A anorexia é um transtorno relacionado ao distúrbio de imagem. O medo excessivo de engordar é uma das principais características da doença. A nossa equipe de produção foi às ruas para saber se as pessoas estão satisfeitas com o próprio peso. Roda aí. Atualmente eu não estou satisfeita com o meu peso, né? Eu tive bebê faz menos de um ano, então engordei bastante por conta disso. No começo eu preciso perder pelo menos 15 quilos para voltar para o meu peso normal. Ainda não estou no meu peso ideal, prefiro eliminar mais um pouquinho ainda. Principalmente depois que eu entrei na faculdade, engordei assim 6 quilos de uma vez só. E aí desde então eu vou mantendo assim, fazendo exercício todo dia. Então eu fiz esses dias um teste, diz que eu estou 6 quilos acima do meu peso ideal, mas eu estou feliz. Hoje estou muito feliz com o meu peso. No passado já não estive, mas é engraçado que eu estava com o mesmo peso que eu estou hoje. Mas aí a gente passa por um processo de se amar, aceitar o próprio corpo, ser feliz. Cuidar do corpo, controlar o peso, escolher o que comer, são atitudes normais e saudáveis, todo mundo concorda, não é? Mas em qual momento esses mesmos atos podem virar um transtorno? Uma pessoa que tem uma preocupação com o peso, um cuidado maior com a sua alimentação e uma pessoa que sofre de anorexia, é o tempo que ela despende com esses comportamentos, né, em busca de adquirir a perda do peso e o grau de sofrimento. Uma pessoa com anorexia, ela é aprisionada nesse pensamento de que ela é gorda, de que ela está acima do peso o tempo todo. A distorção da imagem é uma característica fundamental. O indivíduo ele pode estar magro, mas ele se enxerga muito acima do peso, né? E isso gera um grande sofrimento. A gente tem uma preocupação em fazer um diagnóstico da anorexia não apenas baseado no IMC. Né? Existe a ideia de que, olha, ela está abaixo do IMC. O que é o IMC? O IMC é o índice de massa corpórea, né? Que é uma medida que você estipula através
do peso dividido sobre a altura, e existe um padrão. Entre 19 e 24, normalmente é o padrão de peso normal para a mulher. Num grau de desnutrição e de emagrecimento muito importante, a gente costuma categorizar que abaixo de 17,5 você pode estar com anorexia, mas isso tem que estar aliado a uma série de outros comportamentos. Por exemplo, uma distorção muito grande da imagem, uma busca repetitiva por perder cada vez mais peso e um sofrimento intensivo em função disso. Lembrando que a anorexia não é a perda do apetite, que por definição a anorexia significa perda do apetite, mas de fato as meninas que sofrem deste quadro não perdem o apetite, elas se induzem a passar fome, porque se sentindo muito gordas, elas passam a reduzir cada vez mais a ingesta alimentar. Então, elas sofrem muito com isso inicialmente. Saúde em Prática vai para um breve intervalo e no próximo bloco você confere como é o tratamento da anorexia e o que fazer ao perceber sinais da doença em alguém próximo. É daqui a pouco no Saúde em Prática. A minha dica é a seguinte: assim como um coração bom faz uma boa circulação de aporte, uma panturrilha funcionando faz uma boa circulação de retorno. Então faça caminhada. Procure caminhar, que você caminhando, você vai jogar o sangue de volta para o coração, e o sangue voltando bem ao coração, com certeza ele acaba voltando bem para as pernas também. Então caminhada é uma coisa fundamental. Ache um lugar bom e procure caminhar sempre. Saúde em Prática está de volta, hoje falando da anorexia, uma doença que manifesta-se predominantemente em mulheres. A pessoa com anorexia está sempre em busca de maneiras para emagrecer. Dietas extremas e excesso de exercícios físicos, ambos sem orientação, acabam fazendo parte da rotina de quem tem esse transtorno. Para saber mais sobre a anorexia, fomos conversar com a psiquiatra e professora da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, Érica Camargo. A anorexia ela é descrita em mulheres mesmo antes de relatos médicos. Nós temos na literatura religiosa muitos quadros descritos lá na Idade Média, inclusive de princesas, de mulheres que jejuavam, que purgavam, que tudo que se alimentavam elas provocavam o vômito. E existem assim compêndios na literatura religiosa descrevendo a história de santos ou de mulheres que buscavam o ascetismo, né? Buscavam a Deus através dessas práticas. Isso nos faz questionar do papel da pressão social que sempre existiu sobre as mulheres, de uma forma ou de outra. Hoje, o valor cultural tem a ver com essa questão da magreza. Antigamente, talvez a pressão cultural em cima das mulheres era desempenhar um papel no matrimônio, desempenhar o papel enquanto mães, né? Muito jovens. Então, a gente não tem muito claro o porquê. E, obviamente, alguns fatores ligados à questão hormonal aí também devem estar envolvidos. Embora a gente já tenha quadros de transtornos alimentares, anorexia e bulimia também aparecendo nos homens ultimamente com uma frequência que vem aumentando. Mas, predominantemente ainda, 90% é nas mulheres. A anorexia é uma doença grave, que pode ser fatal. Normalmente o paciente não percebe o problema e só busca tratamento quando a doença já atingiu um estado grave. A pessoa que sofre de anorexia, ela não tem crítica sobre o quadro. Ela acredita que quanto mais magra, melhor ela vai ficar. Ao contrário do que toda a sociedade pensa e do que a mídia às vezes acaba propagando, a menina com anorexia, ela não quer emagrecer para aparecer ou para se tornar modelo. Pelo contrário, ela não sai exibindo o corpo magro, ela esconde. Ela se enche de roupas e de blusas porque ela não quer que ninguém boicote esse plano dela de emagrecer cada vez mais. De alguma maneira, essas meninas têm uma autoestima muito baixa, são muito inseguras e, eventualmente, em alguns conflitos que elas possam estar vivendo na formação da identidade, elas passam a entender que é através do controle do peso que elas vão controlar a vida delas. Por exemplo, controlar o desenvolvimento sexual, controlar a maturidade, controlar aquela sensação de não pertencimento àquela família ou àquela situação em que ela vive com colegas,
Tá? Então tem muito mais questões envolvidas na anorexia do que simplesmente esse aspecto estético. Nos estágios mais avançados da anorexia, nós temos complicações clínicas decorrentes da desnutrição, então podendo ocorrer após o grande emagrecimento, a perda de potássio, o que leva a parada cardíaca e morte, a osteoporose, porque elas não incorporam o cálcio pela ingesta insuficiente de alimentos, riscos na fertilidade, né? Essas meninas passam muito tempo sem menstruar pela perda dos hormônios com o emagrecimento, então isso vai gerar complicações na fertilidade no futuro, e o risco de morte pela desnutrição. Outras complicações também são psiquiátricas. Os quadros muito graves de anorexia levam a quadros depressivos graves e ao suicídio. O tratamento da anorexia envolve uma equipe multidisciplinar: médicos, nutricionistas, psicólogos e psiquiatras. O transtorno, embora mental, tem consequências visíveis no físico. Tratar é possível e quanto antes melhor. Vamos conhecer as formas de tratamento para a anorexia. O tratamento da anorexia é um tratamento prolongado, em média 2 anos de tratamento. Não se fala em cura, né? A gente tem como adquirir um controle, mas são quadros crônicos, recorrentes, né? Que em determinada fase da vida pode voltar aos comportamentos, né? Geralmente o psiquiatra é a figura central desse tratamento, mas ele não consegue tratar um quadro de anorexia sem um bom clínico ou um nutrólogo que acompanhe junto todas as complicações clínicas que vêm associadas, né? E às vezes outros profissionais também na área da saúde, dentistas, terapeutas ocupacionais, psicólogos são fundamentais, porque essas meninas estão adoecidas, com uma grande distorção da imagem corporal, um grande sofrimento, e suas famílias também estão adoecidas, né? Quão difícil é para um pai com uma criança que não come, né? A gente que tem filho e passa por isso eventualmente, vê o sofrimento que é. Agora você imagine um quadro desses em que a menina fica anos sem se alimentar direito. Como que está adoecida essa família? Então essa família também precisa de terapia. Então geralmente o tratamento é guiado pelo psiquiatra em conjunto com esses outros profissionais. Agora que você conhece um pouco mais da anorexia, confira o que fazer ao perceber que alguém na família está desenvolvendo essa doença. É hora do Opção Saudável. As meninas que sofrem de anorexia procuram esconder o tempo todo. Elas veem as pessoas que querem ajudá-las como verdadeiros inimigos que querem boicotar esse plano, porque elas querem continuar mantendo aquele controle excessivo do peso. Então as pessoas em volta têm que observar os comportamentos. Não é incomum a gente atender pacientes com esses quadros que passam a fazer as refeições, por exemplo, escondidas da família. Assim a família não observa que ela está comendo menos ou está deixando de comer, né? Muitas adolescentes eu atendo passam a levar o prato para o quarto. A família tem que ter uma atitude proativa de levar para o tratamento, procurar apoiar, procurar entender. Normalmente esses pais vêm com muito sofrimento e já estão numa série de comportamentos de imposição da comida para esses filhos, e não é assim que funciona. Então a gente vai orientando isso junto. O psiquiatra inicialmente ele é visto como um inimigo, né? Então a gente precisa ir fazendo parcerias e ajudar essas pacientes a entender o porquê que elas passaram a desenvolver esse quadro, entendendo que controlando a alimentação elas estarão de alguma maneira controlando algum sofrimento maior na vida delas. É bem essa questão. Saúde em Prática fica por aqui. Você aí de casa pode rever esse programa e todos os já exibidos em nosso site. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau.